Olá, internautas do J+, hoje a nossa coluna de sábado, como sempre, a gente faz em vídeo, e tô tendo mais um convidado aqui, que é pré-candidato a deputado estadual pela região, é o Ari Galeski, ex-prefeito de Timbó Grande. Ele aceitou nosso convite de conversar sobre o que ele aguarda, o que ele espera nessa eleição, e por que está colocando o nome dele como pré-candidato. Então, muito obrigado, Ari, por ter aceitado o nosso convite. E eu começo te perguntando quem é Ari Galeski, porque ouvindo esse sobrenome você já pensa, deve ser parente do Célio Galeski, que é foi vereador aqui de Canoinhas e hoje é secretário do Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Rural aqui de Canoinhas. E realmente, ele é irmão do Célio, né? Mas lá na região de Timbó Grande é o Célio que é irmão dele, né? Não é isso, Ari? É Seja bem-vindo. Obrigado, Ednei. É uma alegria muito grande, satisfação estar aqui, essa grande oportunidade de estar no J+, né? Que é um canal de comunicação importantíssimo aí, né? Nós temos visto aí de 800 mil, 1 milhão de acessos no mês, é muita coisa. Parabéns, eu tenho acompanhado um pouco da história de vocês, desde que vocês trouxeram, né, o editorial para Canoinhas, né? Porque era a União da Vitória no início, né? Então, realmente um crescimento fantástico aí, parabéns. Então, obrigado pela oportunidade, né? Sempre costumo também agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Ter essa oportunidade de conversar aí com todo o povo que vê vocês, né? Ouve vocês. Então, eu queria começar te perguntando, agradecendo, né, pelo elogio, e te perguntando ali, descreve um pouquinho da tua história política. Você começou como vereador pelo PSDB, depois foi prefeito pelo MDB. Conta um pouco dessa história. Isso. Ainda antes da questão política, né, de repente frisar que eu sou nascido aqui em Canoinhas, né, sou canoinhense, nasci aqui no Jardim Esperança, próximo aqui, mas não tenho nenhuma lembrança daqui, porque eu fui bebê mesmo para Barra Mansa, né, criei no interior aí. Que faz ali, tá quase que no limite com Timbó Grande, né? Isso, ainda vai longe, né? Porque o município de Canoinhas dá 70 quilômetros daqui até na divisa com Timbó Grande, muito longe, né? Então ainda tem mais uns 20 quilômetros para frente, mas já é bem no interior, são quase 50 quilômetros daqui, né? Então me criei lá e depois vim estudar no Campo de Trigo, ali no Colégio Agrícola, né? Foi o meu primeiro curso técnico em agropecuária, né? E depois passei no concurso público da EPAGRE, né, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Aí eu já tinha 20 anos. Antes disso eu tinha trabalhado um ano no setor de suinocultura e videira, e depois em Papanduva aqui, numa empresa que abriu na época, e depois passei no concurso, e aí eu cheguei em Timbó Grande com 20 anos. E está fechando 20 anos agora, de EPAGRE e de Timbó Grande, né. E nesse período eu tive a oportunidade de, né, me entrosei com a comunidade, a pessoa foi me conhecendo e acabei sendo eleito vereador e fui prefeito da cidade. Tive a oportunidade de realmente contribuir, trazer um novo momento para Timbó Grande, né, também com toda a minha experiência, principalmente com a minha formação. E eu acredito que agreguei muito com Timbó Grande nesse período que eu estou lá. E agora quero me colocar à disposição, né, da minha terra, que é Canoinhas, e de toda a região, de todo o Planalto Norte. Você foi também candidato na última eleição, 2020, né? Acabou perdendo aquela eleição lá em Timbó Grande, que era uma disputa pela reeleição. Essa questão, para você, ainda é uma questão a se entender os motivos e tal? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a questão da última eleição, do fato de não ter sido reeleito? Para mim, os motivos são muito claros, né? Quando a gente não faz um mandato populista, é natural que você perca alguns votos. Eu vi, inclusive, aqui no J+, um colunista de vocês, não lembro aqui o nome, justamente frisando essas questões. Hoje o eleitor, nós temos muito eleitor que ele gosta do político que vá na casa, que tome chimarrão com ele, que bata nas costas, que seja amigo, e isso é uma das questões ainda das características do nosso eleitorado. É muito comum o eleitor dizer, olha, eu gostaria muito de votar no senhor, mas o senhor não teve aqui em casa e o senhor Joãozinho veio. Quer dizer, é uma situação assim totalmente equivocada do ponto de vista do pensamento do eleitor e da eleitora, né? E eu, como eu estava focado na gestão, realmente Timbó nunca teve tanto investimento como no meu período. Para você ter uma ideia, em 7 mandatos que me antecederam, eu fiz o dobro da pavimentação do que 7 prefeitos que me antecederam eu fiz, né? Só para você ter uma ideia, no momento que não tinha todos esses recursos que o Estado hoje está disponibilizando via emendas parlamentares e até todas as formas. Né? Até PIX, que é um absurdo que eu até gostaria de tratar disso. Mas mesmo com isso, né, eu basicamente nem fui pedir voto, vamos pegar assim, porque eu era gestor, realmente eu cheguei a ficar teve uma situação de ficar um mês que eu não fui na prefeitura, porque eu fazia tudo via meu celular, via notebook, né?
Eu implantei, fui premiado em Criciúma até porque era um governo digital e totalmente digitalizado, né? Totalmente digital. Então, realmente, nem na prefeitura não ia, porque eu implantei um sistema que não havia necessidade de eu ir até lá, quer dizer, eu não recebia pessoas na prefeitura. A verdade é essa, porque não tem porquê, você tem que ter os seus órgãos. Mas você despachava de casa? Da onde eu estivesse. Normalmente, em casa é onde eu menos parava, né? Mas eu estava em Brasília, que infelizmente você tem, no sistema que está hoje, né, com esse pacto federativo, você tem que viver em Brasília, viver em Florianópolis, eu diria assim, entre aspas, mendigando recursos para os municípios, que é um absurdo, né? Mas o fato é que eu não precisava estar lá, porque lá no gabinete você perde muito tempo, tomando cafezinho com um, uma cuia de chimarrão com o outro, uma conversa arada, viu? É um absurdo de perda de tempo. É uma ineficiência total, isso é geral, e é um dos 5 princípios que a nossa Constituição fala, que é o princípio da eficiência, e não tem, né? Então, essa foi uma das situações, você perde popularidade com isso, né? E a outra situação é que na última hora teve um rapaz lá, 20 e poucos anos, ele foi candidato, né, de um partido novo, fez 1.000 votos, quase 1.000 votos, e isso desequilibrou a eleição. Eu acabei perdendo por um pouquinho de voto para o ex-prefeito, né, porque aqueles votos desse candidato novo certamente não votariam no passado, votariam em mim se fosse uma candidatura boa, pelo menos a maioria, né. Mas eu acredito que tudo é na hora certa e tudo é por Deus. Se eu estivesse lá na reeleição, eu não estaria nesse novo projeto aqui. É interessante isso que você trata, porque há realmente, por parte do eleitor, um interesse muito grande no simpático, no político realmente raiz, né? No populista, né? Aquele que promete dar o tapinha nas costas, toma chimarrão, toma café. A impressão que eu tenho é que muitas vezes esse é o voto decisivo, quer dizer, esse é o fator decisivo para o eleitor escolher entre este ou aquele, né? Quer dizer, aquele que é mais simpático, aquele que se aproxima mais, né? Isso é um equívoco do eleitor, né? Totalmente. E a outra situação, que eu vi que o colunista daqui do J. também escreveu, que é a questão da pessoalidade, que é outro princípio que a Constituição deixa claro, que é da administração pública, que seria a impessoalidade. Que é a questão de criar expectativa nas pessoas, né? Só acreditar que quem está se referindo ao Laércio Bremer, que escreveu um artigo a respeito disso, fazendo um comentário a respeito dos fatores que elegeram o ex-prefeito Beto Passos. Né? Parabéns a ele, né? Eu acho que isso para nós lá e para a maioria dos municípios serve. Se você for ver a Constituição Federal, dos 5 princípios, um deles é a impessoalidade, mas na realidade o que mais tem nas eleições municipais é a pessoalidade. São times que já acertam as equipes antes mesmo de entrar na prefeitura, e isso está muito ligado a questões de interesses pessoais, né? Isso, infelizmente, digamos assim, vou usar uma palavra ruim aí, mas é um câncer da administração pública, infelizmente, né? Mas como que se muda isso, Ari, na sua visão? Pois bem, essa é a grande dificuldade, mas assim, quem vai mudar é quem ainda não está lá. Por isso que eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Porque quem está no sistema não muda. Se nós formos falar, Ednei, já passando para a questão, por exemplo, né, vamos falar aqui do duodécimo aí dos órgãos do Estado, né? Estava vendo, Santa Catarina tem 21,88%, isso é fixo de repasse para os órgãos autônomos do Estado ou para os poderes. Se você pega lá o judiciário, lá tem quase 10% da receita corrente líquida, são 2 bilhões, né? Você pega a Assembleia Legislativa, praticamente 1 bilhão, são 5%. 21,88% da receita corrente líquida é desses poderes. Isso o nosso trabalhador não sabe, não tem essa informação, né? A gente passa aí pela rua, olhando o comerciante, você vai no chão de fábrica, eu visito muita empresa, até pela minha profissão também, gosto de minhas profissões. Você é agrônomo, né? Sou agrônomo, sou engenheiro ambiental, sou engenheiro de segurança do trabalho, então eu ando pelas empresas também. Eu olho aí os plantadores de fumo, né, que anoitece, que trabalha de sol a sol, e de fato é de sol a sol, porque quando termina, o sol está entrando, eles estão indo secar fumo, e de outro dia está clareando o dia, eles estão meio tontos, e estão indo para lá, quer dizer, é de sol a sol mesmo. Esse pessoal não sabe o que acontece com o dinheiro que eles produzem, né? Então veja que absurdo. Por isso que às vezes os governos dizem que não dá para fazer, que não tem recurso. É claro que não tem e não vai ter. Pode morrer trabalhando e a geração vir outra e não vai, né? Nós tivemos um incremento de 10%, 13% de um ano para outro na receita do Estado, né? E isso automaticamente é repassado a esses órgãos. Para quê? Né? Se quando um município ele faz uma lei orçamentária, ele diz o que ele vai fazer, né?
Outros estados não têm esses percentuais fixos. É apresentado as despesas e, baseado nisso, é destinado o valor. Aqui não, aqui são 21,88% fixo, né? Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, a UDESC, mas a UDESC ainda é um valor menor e nós gostaríamos, e ainda a UDESC tem uma explicação que nós queremos expandir ela, inclusive no Planalto Norte, né? Qual é a atuação da UDESC no Planalto Norte, numa Universidade Federal no Planalto Norte? Não temos, deveríamos ter. Então essas coisas são absurdas, né? Você fez uma frase, falou agora uma frase muito interessante, você falou, quem que vai mudar o sistema é justamente quem não está lá. Mas em 2018, o eleitor fez uma escolha muito clara sobre justamente quem, na visão dele, não estava lá. Que foi o caso do Carlos Moisés, aqui em Santa Catarina, totalmente fora da política, que se elegeu governador. E, dadas suas devidas ressalvas, já que o Bolsonaro foi deputado por 28 anos, né? Uhum. Mas ele representou algo novo para o eleitor. Até justamente num discurso muito anti isso que você falou do populista, né? Dizendo, não, comigo não tem dessa, e não sendo aquele simpático, mas sim aquele que vou fazer, doa quem doer, como for tal. E o que balanço você faz 4 anos depois dessa virada de chave do eleitor? Porque as pessoas entram no sistema e mudam. Em vez de elas mudar o sistema acaba mudando elas. Uma vez eu perguntei para uma liderança religiosa, eu fiz justamente esse questionamento. E aí a resposta que me foi dada foi o seguinte: você tem a oportunidade. Né? E até digo assim, que Deus dá a oportunidade para nós. E a partir daquele momento você pode manter o teu posicionamento ou obedecer o sistema. O que aconteceu, né, eu penso que aconteceu. Vamos pegar o Centrão no governo federal e vamos pegar a Assembleia Legislativa hoje. Eles alteraram, acho que foi 2020, a emenda constitucional 74, que foi a que criou as emendas impositivas, que para mim é um absurdo. Eu não vou resolver nada aqui no Planalto Norte com emenda impositiva. Uma dívida de 100 anos que o Estado de Santa Catarina tem com a região do contestado, nós não vamos resolver com emenda impositiva. Que é 100, 200, 300 mil, é por aí, né? São 100 emendas, depois eles mudaram, agora faz um ano, são 100 emendas que cada deputado pode apresentar de no mínimo 100 mil reais. Isso aqui, para mim, é para deputado passar de cidade em cidade, chamando o presidente do partido, chamando um vereador, um suplente de vereador, um prefeito do partido, para tirar uma foto e aparecer no jornal. E 100 mil, para mim, para você pode ser muito, mas para uma cidade não é nada, né? E aí, Dinei, como é que nós vamos fazer a rodovia do Contestado daqui ao meio oeste, que é rapidinho, são 95 quilômetros, mas custa 150, 200 milhões. Nós precisamos, é uma obra estratégica do Estado. Nós não vamos fazer espalhando quirera pelo Estado. Então mas o que é isso? Isso é politicagem. Para mim está muito claro isso. E eu tenho 9 deputados do meu partido lá. Né? Então eu sou muito francamente, se gostar, gostou, se não gostou, tchau, obrigado. Não tem problema, mas eu não vou entrar no sistema. Né? E para mim, o governador foi a mesma coisa. Ele estava indo muito bem, ele começou a fazer gestão. Né? Não só sobrou dinheiro, o Estado, o orçamento do Estado, a arrecadação do Estado era de 25 bilhões em 2018, agora é 33 bilhões. Foram 8 bilhões a mais em 4 anos, são 2 bilhões a mais por ano, mas um pouco foi pela questão realmente de governo, de ajustes e tal, e outro pouco foi realmente o crescimento, porque o Estado de Santa Catarina é muito pujante. Né? Até que ele teve alguns problemas, se envolveu lá com os problemas dele, e aí os deputados mudaram de ideia e aprovaram mudanças nessa lei das emendas. E o que eu penso assim, Ednei, e a todos os ouvintes do J+, eu acho que as emendas é uma forma de calar a boca do Legislativo. Né? E aí, a independência dos poderes que a nossa Constituição prega, cadê? Quando é o chefe do Poder Executivo Nacional que nomeia lá o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas eu nomeio o senhor e não vai... Semana que vem esquecemos. Não, pare com isso. Que independência é essa? Né? E aqui a mesma coisa, eu me amarro ali com as questões das emendas e uma das questões do Poder Legislativo é fiscalizar. Né? E a outra questão é aprovar o orçamento, né? Discutir o orçamento, mas quando você ingessa um orçamento para funcionar, 1% para funcionar a Assembleia Legislativa, né? Absurdamente. Aí você tem a Câmara Federal, é mais 1% do Orçamento Geral da União. As câmaras de vereadores, com até 100 mil habitantes, são 7% da receita de impostos. Quer dizer, até onde que o povo vai trabalhar para pagar isso, para pagar essa estrutura? E aí, respondendo a tua pergunta, né? Essas pessoas, elas entraram lá, talvez até tinham boas intenções, aí começa a vir a questão da reeleição, que é uma praga.
né? Porque aí você começa a fazer acordo com A, B ou C, chamada aqui, chamada lá, para não perder a eleição, né? Que é o que nós estamos vendo aí, mas isso não é desse governo, isso é do sistema, né? Então você tem que entrar lá, abrir mão de todas essas questões. Eu, no lugar do governador, abrir um processo de impeachment. Olha, se eu estiver errado, eu estou fora, mas se eu não tiver, eu não quero acordo com ninguém, né? Então, e se ficasse fora? Ah, mas daí você ficaria fora. Fica fora, pô, vem outro, alguém vai, o que não pode é passar pela vida. Eu fiz 40 anos esse ano, é passar pela vida e chegar lá no final das contas, eu tenho 1, 2, 10 mandatos, mas daí fez o quê? Muda o quê? E a tua disposição é para ser candidato a deputado estadual, Isso. né? Então, obviamente que você não vai conseguir se eleger com os votos do Timbó Grande. Então, você precisa fazer uma boa conversação com outras cidades, outras lideranças. Como é que está essa questão? Você está fazendo isso? Perfeito. Ednei, eu sou servidor público da Ipagre, então eu tenho compromisso, né, na minha semana cheia lá na Ipagre, né? A partir de agora é que eu vou ter tempo realmente para fazer esse trabalho de sair nos... Isso, são 90 dias antes, né? Então eu vou fazer isso no Planalto Norte, que é a região Canoinhas, está bem no centro do Planalto Norte, aqui são 10 municípios, né? Eu incluiria ainda Santa Terezinha aqui do lado, que não está na Ampla Norte, mas então acho que tem tudo a ver com nós aqui, são 11 municípios. São mais 14 municípios na região da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, a MARP, da qual eu fui até presidente da associação em 2018, né? E aí mais os municípios da região de Curitibano. Então, em torno de 30 municípios que a gente vai visitar, conversar com as lideranças, né? As lideranças do agro, que é a minha área e que é o que impulsiona a economia catarinense. 70% das nossas exportações é da agricultura familiar, do agronegócio, né? Enfim, e com todas as lideranças, com as associações empresariais, eu vou tentando colocar isso no meu modo de ver, e é um projeto que tem data para começar, que está começando agora em 2022, e não tem data para terminar. Em algum momento eu vou entrar nesse sistema, né? Vou adentrar ao sistema para tentar mudá-lo. E não vou mudar sozinho. Como mudar? Você me perguntou, né? Nós temos que mudar com a sociedade. No Brasil só se muda fazendo barulho. Se eu entrar lá e for um deputado, mais 39, vamos pensar essa questão do duodécimo. O governo do estado ele mandou em 2019, 2020, uma proposta no orçamento para mudar, diminuindo 2% da participação do duodécimo. Adivinha o que aconteceu? Né? Como diz o caboclo, te dá um prêmio se você acertar o que aconteceu. A Assembleia rejeitou a proposta. Ninguém quer abrir mão disso daí, entendeu? Isso que aumentou em 900 milhões o repasse para eles. Ah, mas depois devolve. Aparentemente é isso que quer. Eu quero que me sobe dinheiro para depois eu dizer que estou devolvendo para o senhor, devolvendo para o executivo, para mim fazer a foto, estou devolvendo tanto. Hoje ele diz o seguinte: não, as emendas foram possíveis, são 400 milhões agora, parece. Começou com 115, agora já são 400 milhões. Ah, mas nós estamos devolvendo porque é o dinheiro que a Assembleia devolveu para o Estado. Nossa, e aí o povo, coitado do povo, não entende nada, rapaz. O povo não sabe o que está acontecendo e o povo vai lá e aplaude, né? O povo aplaude de pé. Então, essas coisas eu acho que nós precisamos deixar muito claro para a sociedade, ir de município em município, ir de associação comercial e empresarial em associação comercial e empresarial, né? Falar com os sindicatos dos produtores rurais, né? E falando com as organizações da sociedade civil e lá na frente mobilizar todo mundo para nós poder melhorar isso aí, porque senão a vaquinha uma hora vai secar. O seu partido, o MDB, está numa encruzilhada, né? Vai com Moisés, vai com o Antídio Lunelli. Qual que é o teu posicionamento a respeito disso? Meu posicionamento é muito claro. Que a outra bagunça, que é a questão no Brasil, que são os partidos políticos, né? Toda hora se cria um partido como o nosso. Tem 9 deputados estaduais, a maior bancada. Tem quase 100 prefeitos no estado, tem 67 vice-prefeitos, quase 900 vereadores. E está discutindo o que faz, Ednei? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, entendeu? Isso é um jogo de interesses. Um partido como o nosso teria que estar apresentando para a sociedade catarinense os seus projetos, as suas estratégias de governo, não discutindo interesses internos do partido, né? Então isso para mim está muito claro. Eu, né, defendo a pré-candidatura do Antídio Lunelli. O cara renunciou à prefeitura de Jaraguá do Sul, uma das principais prefeituras de Santa Catarina, fazia um trabalho fantástico, né? Deixou numa proposta do partido de ser o nosso candidato a governador, e aí chega num partido que você tem principalmente 9 deputados pendendo para fazer para apoiar o governador. Nada contra nem a favor do governador, o problema é dele. Mas nós temos um partido que nós temos a obrigação de ter um
um candidato e propostas para o Estado. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aí para apresentar propostas para o cidadão. Se no eventualmente não for para o segundo turno, ok, aí senta, vamos ver o que fazemos. Mas isso eu acho um absurdo. É uma situação que hoje a gente está há pouco tempo da eleição, né? O MDB não tem uma definição ainda, né? Tem? Agora, pelo que eu tenho percebido, se o MDB apoiar de fato o Carlos Moisés, que é o que está se direcionando, vai haver um grande racha no partido, né? Vai haver, porque hoje eu fui prefeito, né? Então eu vou dizer assim, mas os prefeitos estão apoiando o governador. Mas é uma coisa, quem manda é o povão. Então hoje as pessoas estão mais esclarecidas, estão procurando a mídia e tal. Né? Então é claro que os prefeitos estão apoiando, eles estão esperando chegar o dinheiro das emendas. Né? Ninguém fala nada, não é só do MDB, qualquer prefeito de qualquer partido está quieto por enquanto, tem prazo das emendas aí. E tem o Plano 1000 que também vai distribuir uma grana aí, né? Entendeu? O Ari, a questão do Moisés, ainda voltando naquela tua fala do que, né, quem tá fora do sistema que vai mudar, você acha que ele mudou alguma coisa em Santa Catarina? Mudou para melhor, mudou para pior? Eu acho que no início ele fez um trabalho importante. Vou dar um exemplo na questão da nossa empresa, da IPAG. Ele pegou uma colega nossa, uma engenheira agrônoma da IPAG, é a presidente, fez uma grande gestão, e assim ele fez na Casan, assim ele fez em outras instituições, ele enxugou bastante a máquina. Né? Eu acho que foi importante, ele estava indo muito bem, até o momento que, ele, na minha opinião, ele caiu na vala comum dos políticos. Né? E aí foi onde ele perdeu o crédito comigo, pessoalmente, independente do partido, pessoalmente comigo, não é o que eu quero. Mas foi para se livrar dos impeachments, né? Pois é, mas aí era o momento de, na minha opinião, era o momento de expor para a sociedade os cânceres que tem no sistema. Dizer, viu, o negócio é o seguinte, eu não devo nada, isso aqui, esses 33 milhões é assim, assim, assado, eu não devo nada, querem fazer um impeachment e eu não vou rachar o governo com ninguém. Eu não vou distribuir 2, 3 secretarias para partido A, 1, 2 para o partido B, não sei o quê, fazer esse acordo, emendas não sei o quê, vamos mudar a lei das emendas positivas. Eu não faria nada disso. Eu viria para Canoinhas, que eu acho que é uma coisa que ele fez muito pouco, reunia. Você acha que o povo não ia numa reunião aqui? Reúne, o governador vai na Câmara, vai estar na Câmara do Vereador, vai estar na Associação Empresarial, e eu iria expor os motivos. Né? Mas eu não iria fazer acordo com essa turma aí. Não faria de jeito nenhum. Né? Então, eu acho que isso foi o pecado dele, o pecado do Bolsonaro também, que o Bolsonaro já vem de vários mandatos de deputado federal. Mas sem o Centrão no governo. Ora bolas. Né? Nós temos que, daqui a pouco, conversar com a sociedade se é necessário 503 deputados federais, se são necessários 40 deputados estaduais. Será que mudar o sistema para um sistema distrital, onde o Planalto Norte inteiro, se tiver um bom deputado, já não resolve? Nós precisamos ter 40 no estado de Santa Catarina? Olha o custo. 5% do orçamento, mas isso ninguém discute. Interessante você falar do Congresso aí, tem uma notícia muito grave que saiu no Estadão essa semana, e a sociedade não está acompanhando isso muito, né? Mas está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que as decisões do Supremo, que são muito criticadas pelo presidente Bolsonaro, né? A gente sabe, e aí são os motivos dele, né? Mas as decisões do Supremo que não se limitam apenas ao presidente Bolsonaro, é muito mais coisa que cai na mão dos ministros, né? Se não forem colegiados, ou seja, se não forem unânimes, se não forem decisões unânimes, vão para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai poder derrubar essas decisões do Supremo. Então, vai desde a prisão de um deputado que assassinou, porque existe, né? Deputado que assassinou alguém, ou que roubou de alguém, ou que cometeu qualquer tipo de crime, e eles são muito unidos, né? A gente sabe. Então, eles, se passar esse projeto de lei, eles vão poder derrubar uma decisão dessa do Supremo, se não for unanimidade. Como vários outros, porque no Supremo cai de tudo, né, Ari? Sim. Então, veja o perigo que a gente está passando agora. Sim. Né? É a questão da independência dos poderes, que ela, na verdade, para mim, ela não existe. Isso é uma falácia que está lá na nossa Constituição. Né? Essa questão aí, nós temos os nossos deputados federais, né? Ainda falando do Moisés. Né? Veja bem, Ednei, 58%, né? Ou melhor, 68% das receitas dos impostos ficam na União. Isso quer dizer que, né, mais 32% ficam no Estado, que é os recursos, vamos pegar aí metade do IPVA, o ICMS que é do Estado, no município é o IPTU, metade do IPVA, né, o Estado também tem o TCMD, enfim, né, mas 68% ficam lá na União, são recursos, são impostos que a União arrecada.
Desses 68%, 58% ficam lá mesmo em Brasília, 24% no estado, 18% nos municípios. Né? Mas veja, o 58% fica lá. Nós temos aí, falando do Pacto Federativo, que eu acho importantíssimo falar disso, né? Para o nosso povão entender o que é isso. É simples de entender, mas nós precisamos falar com o povo. O deputado tem que falar isso com o povo. Né? Santa Catarina arrecada, a União arrecada aqui em Santa Catarina 69,8, praticamente 70 bilhões em impostos. Né? Sabe quanto que retorna para Santa Catarina? 7. Né? 10% do que a União arrecada em Santa Catarina está voltando. Isso contando o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma das principais fontes de renda dos municípios, o Fundo de Participação. Né? 7 bilhões. Então, agora imagina, Ednei. Em termos de infraestrutura, o governo federal tem aplicado aqui menos de $500 milhão do orçamento. Arrecada 70, leva daqui, por quê? O imposto de renda é da União. E Santa Catarina tem uma renda razoável, nos estados que têm as maiores rendas, junto com São Paulo e tal. Né? As principais fontes o imposto sobre produtos industrializados é da União. E nós temos uma indústria muito forte. Santa Catarina tem uma indústria muito forte. Então são 70 bilhões que vai para lá, vota 7, e infraestrutura, segundo a Fiesp, nós precisaríamos pelo menos $1,5 bilhão, vem meio bilhão, 500 milhões, 400 e poucos milhões, veio ano passado só, né? E ainda o governo do estado pega 170 milhões do nosso orçamento e bota nas rodovias federais. Não 63, lá no oeste, que está esburaqueada, na duplicação da 470, da 280, nada contra. Mas cadê os nossos deputados federais? Porque parece que vivem em duas bolhas, Ednei. Parece que os deputados federais lá vivem numa bolha em Brasília e outro vive uma bolha em Florianópolis e parece que não se entende. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Nós temos que entender que é o recurso de Santa Catarina que teria que voltar para Santa Catarina. Sai do mesmo bolso, né? Só esses 170 milhões que botaram em obras federais, nada contra, mas cadê o dinheiro da 477, da 120, né? Isso. Aí o povo de Major Vieira, nosso povo que fica 3 anos esperando para fazer uma obra razoável, né? Entendeu? Então, pega a nossa SC 120, viu? Com esse dinheiro nós resolvemos ela. Nós saímos daqui de Canoinhas e paramos em Caçador e está resolvendo as conexões entre o meio oeste e o Planalto Norte, uma obra estruturante para o desenvolvimento de toda a região. Então eu não posso concordar com isso. Né? Aproveitando o gancho, qual é a prioridade no caso de você ter a tua candidatura confirmada e for eleito deputado estadual? O que está a prioridade, o que está a bandeira se você for trabalhar como deputado? Veja bem, a prioridade é o planejamento. Tá? Planejamento conjunto. Claro, SC 120, nem se fala nisso. Isso é uma bandeira que é definida porque isso é planejado. Né? Só lembrando para os nossos amigos, né, SC 120, uma estrada de chão que liga Canoinhas a Timboa Grande e que há muito tempo se fala em melhoria, a melhoria tem que ser contínua lá. O que resolveria ali seria um asfalto, mas isso nem está em planejamento. Né? Assim, né, para que também o nosso ouvinte entenda, assim, a SC 120, ela vem 3 Barras, ela liga aqui com São Mateus Sul, 3 Barras, vem em Canoinhas, ela passa por Timboa Grande, é importante que seja bem entendido isso, passa por Timboa Grande, vai a Lebon Regi, e aí o grupo que discutiu está discutindo se vai a Lebon Regi ou vai em Caçador, que é o centro maior, mas enfim, ela sai no meio oeste. De Lebon Regi ela já vai a Curitibanos e a São José do Cerrito, de São José do Cerrito, para quem conhece a região, a Curitibanos, não faz muito tempo que ela foi feita nova. De Curitibanos a Lebon Regi já tinha. Então, o que é preciso é conectar. Temos que entender que nós temos a 101 no litoral, a 163 lá no extremo oeste. Depois nós temos a 153 e a 116. São 4 traçados viários norte e sul no estado, são rodovias federais, as 4. A única estadual que foi planejada há muitos anos foi a SC 120, que é bem no meio. 2 para lá, federal, 2 para cá, e a SC 120 no meio, é uma rodovia estratégica. Quando eu nasci em 82, acho que foi no governo Amin, estavam fazendo as pontes nessa rodovia, cortes, aterros, e eu já fiz 40 anos e a estrada parou. Então ela não é para Timboa Grande, ela é para o desenvolvimento territorial de Santa Catarina, é a rodovia do Contestado. Como eu falei, nossos pais, nossos avós, tirando a embuia, tirando o pinheiro, tirando a erva mate, né? Depois o fumo, é a maior região produtora de fumo de Santa Catarina, a madeira, hoje o pinho. Nós já pagamos 300 vezes essa obra, não estamos pedindo nada demais. E nem é para nós, porque todo mundo vai passar por essa rodovia, o meio oeste inteiro vai cruzar aqui e vai para a região de Curitiba.
né? Então é absurdo. Claro que isso é uma prioridade incontestável, mas assim, enquanto tivermos deputados ignorantes, e eu digo ignorante no sentido de não conhecer, porque só pensa em voto, daí não vai... Isso aí é uma obra que talvez, pensando assim, ela vai passar por Timogrande. Quantos eleitores tem Timogrande? Você não pode pensar em votos, tem que pensar no desenvolvimento regional, territorial. Aliás, a minha primeira graduação é desenvolvimento regional. E eu fiz justamente, 3 e depois mais 2 pós-graduações, mas a primeira em desenvolvimento regional por causa disso, porque eu queria entender essa questão, né? E as demais ações na área da educação, na área da infraestrutura, na área do agronegócio, veja bem, Ednei, nós agora estamos inaugurando uma empresa em Chapecó que vai fazer o farelo de soja e o óleo de soja. Bacana, porque hoje quem mais exporta é a Argentina, para você ter uma ideia. Olha, a Argentina deve produzir aí 10, 20% do soja que nós produzimos no Brasil e é o maior exportador de farelo de soja e óleo. Então não tem cabimento. Bacana, vamos fazer. Mas sabe onde é que vamos fazer? Em Chapecó. Sabe onde é que vai a soja? Do Planalto Norte. De Mafra para cá, vai tudo para Chapecó, vai industrializar. Agregar, né? Oi? A velha história de não agregar valor, né, aqui na nossa produção. E veja bem o absurdo. Vai lá em Chapecó, industrializa e daí sabe o que acontece com o óleo de soja e o farelo? É exportado. É exportado por onde? Pelos portos. Volta para o Planalto Norte, vai para São Francisco do Sul, a região dos portos, e exporta para a China. Como até o leite, né? O leite está indo daqui para Chapecó também, direto. Então, assim, falta alguém que está discutindo isso. Cadê a nossa liderança, entendeu? Cadê a liderança do Planalto Norte? Discutir coisas grandes, não ficar discutindo picuinha, entregando um ofíciozinho com uma emenda e tirando foto, vamos parar com isso, né? Mas assim, vou fazer isso sozinho, Ednei? Não, claro que não. Nós precisamos da sociedade junto nesse processo. De que forma? Nós já sabemos como. Como presidente da MARP, nós fizemos a Agenda 2040 da MARP, né? Essa história da SC 120, ela não surgiu do nada, ela surgiu de um trabalho de 1 ano da associação, quando eu fui presidente da Associação dos Municípios lá, né? E ela foi priorizada como a primeira obra de infraestrutura importante para a MARP. E depois nós fomos com os prefeitos da MARP falar com o governador, nós reunimos os prefeitos da AMPA Norte e fomos todo mundo falar com o governador. E foi a primeira prioridade, né? Infelizmente hoje, algumas outras coisas daqui andaram, e essa aqui nem o projeto, que era com 6 milhões, nós faríamos o projeto, não tem projeto. Você fazer um projeto para buscar o investimento, nem o projeto foi feito. E essas coisas, obviamente, que me revoltam, né? Porque eu tenho que defender a minha região. Com certeza. Tudo bem, conversei com a Ari Galeski, que é então pré-candidata a deputado estadual pelo MDB. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui, Ari. Espero receber outras vezes, quem sabe da próxima vez já como candidato, né? Obrigado, Ednei, né? Obrigado a todos que estão nos ouvindo, né? A satisfação muito grande, como eu falei, o J+, né, com todo esse acesso aí, para mim é uma grande oportunidade, como eu falei, 1 milhão de acessos mensais, Ednei, parabéns mais uma vez, né? Não se chega a esses números por acaso, né? Pode ter certeza, é um trabalho certamente sério e de longa data, como o que eu estou começando agora. Como eu falei, estou começando agora, não tenho data para terminar, eu não sei quanto tempo vai, mas o fato é que as pessoas aos poucos vão me conhecendo. E conhecendo os meus ideais, os meus projetos, né, as estratégias de trabalho. E o J+, vai ficar gravado na minha história, porque com toda a importância que vocês têm e pela oportunidade que vocês estão me dando, para mim realmente é muito importante. Então, muito obrigado. A gente deseja muita sorte aí para que a gente possa conversar outras vezes, né, sempre para frente, né, sempre com mais crescimento. Obrigado, Ari. Obrigado pela audiência, gente. Até a próxima.